Eu acho que há desafios e há um potencial muito grande de trabalho, possibilidades muito grandes de trabalho. Então, eu diria que nós estamos num momento em que existem tendências contraditórias, né? Algumas dificuldades, algumas questões que têm que ser superadas, mas também um enorme potencial, uma possibilidade de desenvolvimento profissional. Por que isso? Porque a educação infantil nos últimos anos no Brasil, ela se expandiu muito. Não é? Se expandiu quantitativamente, em número de matrículas, número de instituições, de redes municipais, mas também ela ganhou um destaque muito grande, né? Hoje se dá uma importância muito grande a essa fase do desenvolvimento infantil, essa fase educacional. Os primeiros anos do fundamental, eles já tinham sofrido uma expansão há mais tempo, né? Então, o perfil do profissional dos primeiros anos, que é professora, eu digo professora porque a maioria são mulheres, né? Mais de 95% são mulheres. A professora, ela já tem um perfil mais ou menos definido no caso de ser professora primária dos primeiros anos do fundamental, que é a professora que trabalha a alfabetização das crianças, que trabalha as primeiras noções de matemática, que trabalha estudos sociais, trabalha algumas noções de ciências, e isso de uma forma integrada, né? Cuidando e ensinando aquela turma de crianças. No caso da educação infantil, esse perfil ainda não está tão bem definido. Então, ele tende, os próprios profissionais tendem a se entender para que eles estão ali, o que eles devem estar fazendo, em função dessa imagem mais forte da professora polivalente do fundamental. Então, eu diria que a professora, principalmente da pré-escola, ela é uma professora que ainda precisa encontrar o seu nicho, precisa encontrar o que a identifica, né? O que existe de diferente entre ser professora de uma criança de 4, 5 anos e ser professora de crianças de 6 anos ou mais. E mais ainda a professora de creche, né? No caso da professora de creche, então, é uma identidade ainda que apresenta especificidades maiores e que a gente percebe uma dificuldade muito grande dos profissionais que vão atuar nas creches para se entender que papel é esse que eu faço. Como assim? Eu me formei, estudei muito e fiz pedagogia, consegui um diploma e agora vou ter que dar banho nas crianças, vou ter que cuidar da higiene, vou ter que cuidar de bebês muito pequenos. Então, essa identidade ela está ainda menos bem explicitada, né? Ela está se construindo à medida que esse atendimento vai se disseminando. De forma que eu acho assim, os desafios são grandes, eles, no caso das professoras dos primeiros anos, os desafios já estão nomeados, né? Então já se sabe, é difícil alfabetizar, é difícil você trabalhar com crianças de diferentes meios sociais, diferentes origens sociais. É difícil você trabalhar com um grupo grande de crianças, como às vezes são as classes muito grandes, né? É difícil você acomodar todos os diferentes conteúdos e aprendizagens que as crianças devem fazer num programa, né? Num planejamento. Porém, essas dificuldades elas já são bem antigas, todo mundo já as conhece, né? No caso da educação infantil, elas ainda estão sendo definidas. Então, isso abre, ao mesmo tempo, possibilidades muito grandes, porque esse papel, essa função, ainda não está totalmente cristalizada, como é no outro caso, às vezes até cristalizada de um modo errado, né? Mas, por outro lado, ela ainda precisa de investimento, assim, criatividade, no sentido de encontrar um caminho, né? Qual é o meu caminho profissional? O que me cabe fazer? Qual é a minha função? Qual é o meu papel como educadora dessa faixa de idade? Isso não está bem entendido ainda. Não está bem entendido pelos administradores. Né? Por exemplo, aqui na rede de São Paulo, nós temos 35 alunos para cada professor na pré-escola, né? Na EMEI.
é muita criança, né? Vocês acham que tem crianças de 4, 5 anos na sua família? Se alguém pedir para vocês trabalharem 2 horas, não, meia hora, 1 hora, com 10 crianças de 4 anos, não vai ser fácil. Imagina a professora que tem que ficar 4, 6 horas com 35 crianças. Às vezes sem material adequado, sem espaço adequado. E sem formação adequada para dar conta dessa tarefa. Então, eu vejo que a gente tem muita coisa que depende das condições institucionais, dos meios que são colocados, dos recursos que são colocados nas escolas, mas também que depende daquele repertório que o professor tem que construir, né, das competências que ele tem que adquirir e do compromisso também, porque não adianta nada competência, conhecimento, teoria, se não existe compromisso, né? Se não existe um entendimento da importância do seu papel junto à educação dessas crianças. Cada vez menores, né? Que as crianças estão indo cada vez menores para a escola, né? Mesmo quando não é uma creche, mesmo quando é um atendimento de meio período, crianças de 2 anos, 2 anos e meio já estão todas, né, com a sua mochilinha e com a sua lancheirinha e tal, indo para a escola. Então, isso é uma novidade. Para isso, a gente ainda não encontrou alguns caminhos que sejam mais consensuais, que sejam mais aceitos e que estejam até mesmo presentes nos currículos de formação inicial. Os currículos de formação inicial ainda estão dimensionados e formulados para a realidade de muitos anos atrás, né? Então, eles precisariam realmente ser revistos e dar mais atenção à metodologia, né? Não só assim, o que trabalhar, isso mais ou menos todo mundo já aprendeu, né? Os direitos da criança, a criança deve brincar, a criança aprende brincando, as culturas da infância, todo mundo já ouviu falar disso. Agora, o como você desenvolve isso num ambiente educacional, com crianças que às vezes passam longas horas na instituição, esse como, ele ainda falta a gente rechear, né? Esse como. E, para isso, a experiência dos próprios professores é fundamental, né? Então, nesse sentido, a troca entre quem está nas instituições de formação de professores e quem está na sala de aula e quem está como coordenador pedagógico nas escolas, como gestor nas escolas, e principalmente na posição de gestor público, né, tem que haver uma soma e um diálogo e, né, uma troca muito grande para que isso realmente caminhe na direção de um acúmulo, né, na direção de o que se busca, né, uma melhoria da qualidade do atendimento das crianças e condições mais favoráveis para o desenvolvimento das crianças, para o seu crescimento como ser humano e para a sua aprendizagem, né? Então, eu acho que assim, é um leque de possibilidades muito grandes. O Brasil, inclusive, hoje é um país que está chamando atenção internacionalmente para o trabalho que está sendo desenvolvido na educação infantil. Está atingindo níveis de cobertura, né, porcentagem de crianças que já vai para a educação infantil no Brasil é alta, comparável a outros países. E, então, agora o desafio é, se a gente já conseguiu atingir tantas crianças, né, como fazer com que isso realmente se transforme em benefício para elas, né, para a sua vida presente e para a sua vida futura também, né?